Consideradas pela OMS um importante problema de saúde pública mundial, as leishmanioses são doenças zoonóticas de transmissão vetorial. Representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. É endêmica em 88 países, estimando-se uma prevalência de 14 milhões de casos, com 2 milhões de novos casos por ano. No Brasil, a leishmaniose tegumentar americana ocorre em todos os estados, com maior incidência no norte e nordeste. Já a leishmaniose visceral é encontrada em todos os estados costeiros. E o que é a leishmaniose? É uma doença infecciosa, não contagiosa, de caráter zoonótico que acomete o homem e diversas espécies de animais silvestres e domésticos. Existem 3 tipos principais de leishmaniose. Visceral, também conhecida como calazar, e é a forma mais séria da doença. Cutânea, é a mais comum. E a mucocutânea. O gênero Leishmania compreende cerca de 30 espécies de protozoários, incluindo 21 espécies patogênicas aos humanos. O parasita pode se apresentar em 2 formas evolutivas. A forma amastigota, que é a forma ovalada, imóvel e intracelular dos vertebrados e que não apresenta flagelo livre. E a forma promastigota, que é a forma alongada, móvel, que se desenvolve no tubo digestivo de invertebrados e apresenta flagelo livre. O agente etiológico da doença é o parasita do gênero Leishmania, pertencente à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae. No caso da leishmaniose tegumentar, a espécie mais comum é a Leishmania brasiliensis, e no caso da leishmaniose visceral é a Leishmania chagas. A leishmaniose tegumentar é dividida nas formas cutânea, mucocutânea e cutânea difusa. A cutânea é caracterizada por lesões ulcerosas e indolores que acometem as vias aéreas superiores. A mucocutânea é caracterizada por lesões mucosas agressivas que afetam as regiões nasofaríngeas, que acometem as vias aéreas superiores. A difusa é caracterizada por lesões nodulares não ulceradas espalhadas pelo corpo. Já a forma visceral, também conhecida como calazar, é uma doença crônica, grave e de alta letalidade. Os principais sintomas incluem febre intermitente, com semanas de duração, fraqueza, anemia, hepatoesplenomegalia, entre outros. A leishmania é transmitida ao homem e também a outras espécies de mamíferos por insetos vetores, conhecidos como flebotomíneos. Os flebotomíneos são insetos pequenos, de cor amarelada, que pertencem à ordem Diptera, à família Psychodidae, ao gênero Lutisomia e à espécie Lutisomia longipalpis. No Brasil, podem ser conhecidos por diferentes nomes, como mosquito palha e birigui. Oba! Crepúsculo! Chegou minha hora! Olá, sou o mosquito palha, sou fêmea e gosto de sangue. E cheguei para te picar! Ah, e se virem o Zé, aquele mané, não se preocupem, eu sou a única capaz de transmitir leishmaniose. O vetor, ao picar um animal ou homem infectado, suga juntamente com o sangue o parasito Leishmania que causa a doença. No intestino do inseto, a forma amastigota passa para a forma promastigota e multiplica-se várias vezes por divisão binária. Ao picar o homem ou outro animal sadio, o flebótomo inocula o parasito, que tem como habitat as células do sistema fagocítico mononuclear, onde a forma promastigota irá passar para a forma amastigota e se reproduzir por divisão binária, por fim, provocando a lise das células hospedeira e infectando outras células. Essa multiplicação ocorre principalmente no baço, fígado e medula óssea. Além do homem, os reservatórios da leishmania abrangem ratos e roedores silvestres, cães, raposas, tatus e cavalos e bicho-preguiça, por exemplo. Na forma visceral, os principais reservatórios são os cães e raposas, e na tegumentar, roedores e diversas espécies de mamíferos. Como podemos prevenir? As medidas mais utilizadas para o combate da enfermidade visam o controle dos reservatórios e vetores, proteção individual, com o uso de repelente, mosquiteiros e telas, diagnóstico precoce e tratamento dos casos, manejo ambiental e educação em saúde. Não há vacina contra leishmanioses humanas, embora no Brasil
existe uma vacina licenciada contra a leishmaniose visceral canina, que não é adotada pelo Ministério da Saúde como medida de controle da doença, sendo o sacrifício do animal o indicado. Algumas orientações são: o uso do repelente, evitar a exposição no horário crepuscular e noturno, utilizar mosquiteiros e telas, manter sempre limpa as áreas próximas a residências e os abrigos de animais domésticos e não acumular lixo orgânico. Embora as leishmanioses sejam inicialmente consideradas de transmissão silvestre, estando limitadas a áreas rurais e à região periurbana, atualmente o padrão de transmissão sofreu algumas alterações por conta das modificações socioambientais, como o desmatamento e o êxodo rural. Dessa forma, a incidência da doença no perímetro urbano tem aumentado. Além disso, as leishmanioses apresentam uma maior incidência no sexo masculino e existem alguns fatores de risco para a doença, entre eles o trabalho rural, desmatamento, hábitos de vida e o tipo de habitação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 1 bilhão de pessoas são infectadas e mais de 1 milhão morrem de doenças transmitidas por vetores, doenças que, no entanto, podem ser evitadas. Não seja você mais uma vítima, previna-se!